Olá pessoal, tudo bem? Com vocês aqui, professor Alexandre. Vim aqui tirar uma dúvida, sobre uma questão do ENAD de 2018. Ele é o último exercício, se eu não me engano, do livro de álgebra da unidade 5, é o último de todos, tá? É uma questão bem bacana, foi até bacana, foi muito bom a escolha dessa atividade, desse exercício, porque eu até achei, falei, nossa, tem alguma coisa que está faltando no livro, eu vou ter que fazer um complemento. Mas enfim, eu acho que foi agraciada essa questão aqui. Então vamos lá, né? A Antônia diz o seguinte: professor, explica um pouco sobre a transformação linear no plano. Na verdade, o Antônia, como a gente está trabalhando com plano no plano, né? A gente tem algumas transformações que levam alguns nomes próprios, né? Mas assim, graficamente, a gente consegue, ele vai pegar um ponto ou um vetor no plano, né? Ou uma figura do plano e vai levar em outro plano, né? Geometricamente, o conjunto imagem não dá para mostrar porque vai ser R2 cartesiano R2, cujo a imagem, o conjunto de imagens fica lá na quarta dimensão, né? Mas a gente consegue base para isso, né? Mas enfim, a gente tem que entender que a gente vai pegar pontos ou vetores no plano, né? Substituir ali na transformação e vai obter outras coordenadas, né? De outro plano. Mas basicamente é isso, tá? E aí o Hugo, né, comenta, pede exatamente esse exercício também, que pega R2 e leva em R2, tá? Bom, apesar de algumas transformações levarem nome próprio, né, acho que não vejo nenhuma necessidade de decorar, né, mas esse exemplo, por exemplo, do ENAD, ele tem um nome de que é reflexão em torno do eixo X, né? Então, não tem que decorar nada, mas vamos ver aqui, né? Uma transformação linear T de R2 em R2 faz uma reflexão ao eixo horizontal, conforme mostrado na figura, né? Então, normalmente a gente pega dois planos cartesianos e pega um e leva no outro, né? Mas aqui ele aproveitou o mesmo desenho para pegar T de U, leva no U pega U e leva no T de U aqui embaixo. Então ele pegou aqui um elemento aqui no R2, aplicou e vai estar aqui aí um conjunto imagem. Então foi isso que ele fez, tá? Então essa é a informação que a gente tem. A gente tem que, na verdade, T de 4, 2 leva no 4 menos 2. Essa é a informação que nós temos aqui, graficamente. Mas é uma reflexão. Então qualquer ponto que eu pegar aqui no plano, ele vai refletir lá embaixo, né? Aí a gente tem algumas coisas para analisar, para responder aqui para vocês, tá? O item E aqui eu vou pedir atenção para vocês assistirem, apesar da gente já saber, né, antecipadamente qual que é verdadeira, o item vai estar falso, vai ser falso, mas eu preciso que vocês escutem, né, o que eu vou falar referente ao item E também, tá? É muito importante. Então vamos analisar. T de xy é igual a menos x e y. Pessoal, aqui na verdade, lembra que T de U leva U, T pega U e leva no T de U. Mas o que eu preciso que vocês percebam? Que o X fica fixo, então na verdade a gente podia fazer mentalmente isso aqui, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, T de 4, 2, leva no 4 menos 2. Ou seja, a abscissa vai ficar fixa, né? Então, e vai o quê? O que vai acontecer? A coordenada vai ficar negativo, ele vai refletir, né? Então, portanto, a transformação procurada é T de xy leva no x, que é fixo, no menos y, tá? Então é a alternativa falsa, o item A. Mas eu vou aproveitar aqui, como vocês pediram isso aqui, eu vou calcular essa transformação linear aqui, né, de forma, faz de conta que eu não sei, né, faz de conta que o exercício não foi tão fácil assim. Então, como que eu calculo essa transformação linear, tá? Então, essa daqui eu te garanto, mas a gente vai fazendo os cálculos algébricos, tudo bem? E para obter isso aqui, eu preciso de duas informações, tá? Então, vamos lá, qual que é essa transformação? Bom, então a primeira informação eu tenho que o t do 4, 2 leva no 4 menos 2, tá? E eu preciso de mais uma informação, porque eu estou trabalhando com R2 e R2. Então vou pegar aqui, o t de 0,2 vai levar e refletir lá para baixo. Então, t de 0,2 leva no 0 menos 2. Então, a partir dessas duas informações, né, como é linear, R2, eu vou conseguir obter a nossa transformação linear, né? E claro, quando a gente pega os vetores da saída, esses dois vetores devem ser LI, tá? Então eu peguei aqui de forma conveniente. Então eu vou escrever uma combinação, qualquer vetor do plano a gente pode escrever como combinação linear desses dois vetores. Tá? Então é isso que eu vou fazer, seja x, y, um vetor qualquer de R2, genérico, tá? Então, se ele é um vetor qualquer e eu quero escrever como combinação desses dois, devem existir azinho e bzinho, que eu tenho que mostrar quem são eles em função de xy, tais que esse vetor é A
Azinho vezes um vetor, mais Bzinho vezes outro vetor. Esses vetores são os vetores da saída, tá? Agora eu vou fazer as contas aqui, tá? Vou multiplicar o Azinho e Bzinho, vou somar os dois, e vou montar um sistema com duas equações e duas incógnitas e vou resolver. Aqui, pessoal, era simples, bastava isolar o A, que vai ficar x sobre 4, depois substituir aqui no lugarzinho do A e isolar o B, tá? E daí eu já ia obter o Azinho e o Bzinho em função de x e y, né? Bom, mas eu estou aproveitando, como eu estou querendo fazer uma revisãozinha para vocês, eu vou resolver ele usando a técnica que nós vimos, né? Então, como que eu resolvo esse sistema aqui? Com duas equações e duas incógnitas Azinho e Bzinho, nós montamos a matriz ampliada, né, e vamos deixar na forma escada. Então, eu divido a primeira linha por 4 e a segunda linha, ó, já dividi por 1 para facilitar a minha vida aqui, tá? Poderia ter multiplicado por 2, menos 2 somado, mas eu deixei tudo 1 aqui porque fica mais fácil. Ó. Agora é só multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar com a de baixo. Tá? Pronto, agora eu obtive na forma escada 1, 0, 0, 1 e apareceu aqui. Então tem que PA igual a PC, que é igual a 2, e N é igual a 2. Né? Então SPD, sistema por ser determinado, tem uma única solução. Né? Quem que é a solução? Azinho igual a x sobre 4. Voltamos aqui para a matriz, né? Vai ficar Azinho igual a x sobre 4 e Bzinho igual a 2y menos x. Então, aqui estão os valores de Azinho e Bzinho. São os números que fazem a combinação linear. E nós vamos utilizar isso aqui mais para frente, tá? Então, reservem, guarde isso aqui. Portanto, o Azinho em função de x e o Bzinho ficou em função de x e y. E a gente vai usar depois. Deixei uma colinha aqui em cima. Bom, lembra que x e y era uma combinação linear de Azinho 4 e 2 mais Bzinho 2 e 0. Aí eu vou aplicar a transformação linear em ambos os lados da igualdade. Beleza? Aqui eu vou usar aqui, isso aqui é uma transformação linear, então t da soma é a soma dos t. E agora eu vou usar aqui t é linear também, novamente. O Azinho cai para fora e o Bzinho cai para fora. Tá? Agora eu vou usar as hipóteses que eu tenho. Então a primeira coisa que eu vou substituir, o Azinho, que é x sobre 4, aqui, né? E o Bzinho, que está aqui em cima, 2y menos x. Então, eu vou substituir o Azinho e o Bzinho aqui. Ok? Bom, eu substituí o Azinho e o Bzinho. Agora, essa informação t de 4, 2 e t de 0, 2, né, é aquela informação que eu tinha lá no início. T de 4, 2 leva no de baixo, 4 menos 2, e o t de 0, 2 leva no de baixo, né, lá, 0 e menos 2. Né? Então, vou usar isso aqui, aquela informação que nós tínhamos lá no início. Então, substituindo t de 4, 2 e t de 0, 2, a gente vai chegar nisso aqui. Agora, eu vou multiplicar esse camarada vezes esse, e esse camarada vezes esse, tá? A gente vai multiplicar, vai dar para simplificar, e nós vamos chegar nisso aqui, tá? Já multiplicando e simplificando, eu chego nessa equaçãozinha aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar esse mais esse, 0 mais esse, x mais 0, e esse mais esse, e depois a gente simplifica, tá? Ao final das contas, nós vamos chegar que t de xy é igual a x menos y, tá? Então, eu deixei resolvidinho isso aqui, da solução 2, mas para fazer uma revisão, né? Porque, às vezes, de repente, o exercício não era tão fácil assim. Você ia ter que mostrar qual que é a transformação linear, né? Mas fica aí, dada a dica para vocês. Ok. Então, A é falsa, né? Agora, o B, C, D, o item B, C e D, e todos estão em função de alto valor e alto vetor, tá? Então, eu vou já resolver obter os autovalores e os altos vetores dessa transformação linear, ok? Então, perceba que para eu resolver o item B, C, D, eu deveria, obrigatoriamente, saber, né, quem que é a transformação linear disso aqui, tá? Então, vamos lá. Então, sabemos que t de xy é x e menos y, tá certo? Então, eu vou escrever isso aqui na forma ordenada e completa. 1x mais 0y e 0x menos 1y. Aqui eu consigo, a partir daqui, escrever a matriz da transformação. E aqui eu consigo obter o polinômio característico. Né? Pega a matriz e tira o lambda da diagonal principal. Calculando o determinante, eu vou ter esse, menos 0, né? Então 0 não precisa. E fazendo as contas, nós chegamos que p de lambda é lambda ao quadrado menos 1. Né? Eu quero os autovalores, então eu preciso das raízes desse polinômio, né? Igual a 0, vai ficar lambda menos 1 igual a 0, então vai ficar mais ou menos raiz de lambda, mais ou menos 1, né? Lambda é igual a mais ou menos 1, então lambda 1 é menos 1,
ou 1, né, e lambda 2 igual a 1. Um positivo e um negativo. Então, esses são os dois autovalores. Como eu tenho lambda de grau 2, perdão, polinômio de grau 2, então eu tenho duas raízes. Como essas raízes são distintas, então a multiplicidade ali já está errada. Só pode ser 1. Ele tinha afirmado naquele item lá que era a multiplicidade 2, né, no item C, eu acho, né? Tem alto valor de multiplicidade 2? Não. As raízes são únicas, né? Multiplicidade 1, tá? Ou raiz simples, né? Então, o item C está A, B, C, né? O item C está errado. O item D. Tá. Agora vamos para os autovalores, altos vetores, que vou obter a partir dos autovalores. Então, para lambda igual a menos 1, seja V1 vetor não nulo. Então, nós temos que A vezes V1 é lambda 1 vezes V1, tá? Então, vou substituir A pela matriz, V1 eu estou procurando e o autovalor está aqui. Fazendo o produto das matrizes aqui e multiplicando menos 1 aqui dentro, eu vou ter essa equação vetorial. A partir disso, eu monto um sistema com duas equações de duas incógnitas, passo o x para o lado esquerdo, o y para o lado esquerdo também, vai zerar o y, vai ficar 2x. Vou resolver isso. Claro que x é igual a zero, né? Mas se eu montasse um sistema, escalonasse, ia chegar de qualquer forma SPI, né? E x igual a zero. SPI porque n, PA e PC é igual a 1 e n é igual a 2. Então, x é igual a zero. Então, a gente vai voltar esse zero aqui na condição do V1. Então, o V1 é xy. Eu sei que x vale zero, né? Então, esse é o vetor, né? O autovetor associado ao lambda igual a menos 1. Então, V1 é y1. Então, todo autovetor associado àquele autovalor é gerado por este vetor aqui, né? Então, a base, o autoespaço associado ao autovalor menos 1 é gerado por 0 e 1. Então, qualquer autovetor associado a menos 1, autovalor, é múltiplo desse. Beleza? Então, a gente já tem um autoespaço aqui. Vamos achar o outro agora. Tá? O outro aqui, lambda 2 igual a 1, né? Você faz o mesmo esqueminha e daí você vai obter que o autoespaço associado ao autovalor 1 é gerado por este conjunto aqui, 1, 0. E eu deixei aí de tarefa para vocês. Então, qualquer vetor que pertence ao espaço, né, autovetor, tem que ser múltiplo desse, tá? Então, e dá para tirar a prova real, né? Não vou tirar agora. Bom, então eu consigo agora analisar as duas respostas, o item B e C. Tá? B. Tem autovetor 0 e menos 1? Ele é um autovetor de algum dos dois, porque eu estou vendo que tem um 0 aqui. Com autovalor associado a 2 igual a 2? Não, 2 não é autovalor. Autovalor é menos 1 e 1. Então, item B é falso. Mas esse camarada é autovalor do menos 1, né? Que a gente olhando aqui, né? Bom, item C. Tem autovetor 2 e 0 com autovalor associado igual a 1? Bom, 1 é autovalor. Beleza, tá aqui. E esses 2 0 é múltiplo desse? Opa, perfeito, ele é múltiplo desse sim. Então, ele é um autovalor associado ao autovetor sim. Tá? É só pôr na transformação que vai dar. T de 2 0 é igual a 1 vezes 2 0. Perfeito? E por último, tem autovalor de multiplicidade 2? Não, porque eu tenho duas raízes distintas. A não ser que fosse as duas raízes igual, aí seria sim multiplicidade 2. E agora, por último, T não é inversível. Tá, gente? Foi excelente a escolha desse exercício, porque aqui tem falta uma informação no livro para responder isso aqui. Tá? Apesar que a gente já sabe qual que é a verdadeira, mas eu vou explicar certinho isso aqui. Tá? Então, teorema. Seja T de V em W uma transformação linear. Então, a gente diz que se o núcleo de T só tem um vetor nulo, C e somente C, T é injetora. Então, se T é injetora, então o núcleo só pode ter o vetor nulo. Se o vetor nulo apenas o vetor, se o núcleo é apenas o vetor nulo, então T é injetora. Então é C e somente C. Núcleo 0, T injetora. T injetora, núcleo 0. Tá? Eu preciso disso. Segunda informação que eu preciso. Quando a dimensão da saída é igual à dimensão de W, né? Ou seja, eu tenho um operador linear, né? Então, quando a dimensão da saída é igual à dimensão de W, então T é injetora, C somente C, T é sobrejetora. Então, se eu tenho espaço que leva no mesmo espaço, ou seja, operador linear, ser injetora garante ser sobrejetora. E se ela é sobrejetora, obrigatoriamente é injetora. Claro, desde que
por hipótese, a dimensão de V é igual à dimensão de W. Então, se a dimensão de V é igual a W, T sobre a injetora também garante a injetividade aqui. Ok? E por último, se T é injetora e sobrejetora, então T é inversível, admite inversa. Se tem uma transformação injetora e sobrejetora, então T é inversível. Beleza? Então essas três informações juntas vai permitir eu responder de forma correta, mostrar que é falsa, né? Na verdade, o exercício E, alternativa E. Então vamos lá. Quem que é o núcleo de T? Eu estou procurando o núcleo de T, porque eu sei que T vai de R2 em R2, então se eu mostrar que o núcleo é apenas o vetor nulo, então garante que ela é injetora, e se ela é injetora, ela também vai ser sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, ela T é inversível, tá? A ideia, o raciocínio é esse. Então seja um vetor pertencente ao núcleo de T. Logo, T de U leva em zero, né? No zero, zero, na verdade, né? Então, T de xy leva no 0, 0. T de xy é x menos y. Então, aqui eu monto um sistema, x igual a 0 e y igual a 0. Eu não vou perder meu tempo montando a matriz ampliada, porque se x é igual a 0, eu multiplico por menos 1, y também é 0, né? Então, x igual a 0 e y igual a 0. Eu peguei o seno xy e cheguei que x é 0 e y é 0. Portanto, U é o vetor nulo, né? E U é um elemento que eu peguei no núcleo. E a resposta que eu obtive é que ele só pode ser 0, 0. Portanto, o núcleo só tem o vetor nulo, né? Como T de R2 eu tenho aplicação leva R2 em R2, né? E núcleo é o 0, logo T é inversível, tá? Então eu estou combinando essas três informações. T pega um espaço e leva no mesmo espaço, tá? E ela é injetora. Injetora porque eu mostrei que o núcleo só tem o 0, né? Então T é injetora. Mas como eu tenho os mesmos espaços, então ela também é sobrejetora. Então ela é injetora e sobrejetora, logo T é inversível. O que implica que a alternativa é falsa, porque ela está dizendo que não é inversível. Pelo contrário, T é inversível. Beleza? Então aí, pessoal, encerramos aí. Obrigado pela dica. Eu acho que eu vou... como eu disse, é muito importante foi a escolha desse exercício, que depois eu faço as devidas correções e eu peço desculpas. Ok? Nós fizemos revisões. Eu fiz, na verdade, várias revisões. Nós fizemos muitas correções, muitas e muitas correções, e sempre vai ficando alguma coisinha para trás, né? Mas enfim, agradeço mesmo. Então, bons estudos, né? Sucesso e até mais.